Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Fabrício, esse é o canal Meu Computador e aqui eu trago diversos conteúdos relacionados à tecnologia que vão desde notícias e curiosidades até dicas e tutoriais, reviews de produtos e montagem e reformas de computadores e smartphones. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ative as notificações para assim você não perder nenhum vídeo novo. E também, se gostar desse vídeo, demonstre isso clicando aqui embaixo no botão de gostei. O Windows Phone foi um sistema que chegou aos poucos e ganhou muito espaço, principalmente pela variedade de dispositivos, pela proposta de um sistema totalmente diferenciado e pelo custo-benefício. E em outubro de 2017, o vice-presidente de experiências e dispositivos da Microsoft anunciou oficialmente que a empresa não iria mais desenvolver software e hardware para a plataforma. No entanto, assim como existiam aqueles que odiavam o sistema, também existiam aqueles apaixonados pela plataforma e que assim prevalecem até hoje. Mas a pergunta principal que leva ao tema desse vídeo é: será que mesmo depois de descontinuado ainda dá para usar o Windows Phone em pleno 2021 ou até mesmo em 2022? Para isso, nesse vídeo eu tenho em mãos um Microsoft Lumia 640XL de 2015, que por sinal comprei na mão do Lucas, um inscrito aqui do canal que foi super atencioso e me vendeu esse aparelho pelo valor de R$100, um valor justo na minha opinião. Ao pegar esse aparelho em mãos, a primeira coisa que dá para perceber é uma excelente pegada e construção, além da sua beleza. O dispositivo ligado, mesmo hoje em dia, impressiona em quesito de beleza, pela interface do Windows Phone combinados com a sua tela gigante de 5.7 polegadas. Funções normais de um telefone, como fazer ligações e enviar SMS, ainda funcionam super bem e com bastante qualidade por sinal. Entretanto, quando partimos para aplicativos de redes sociais e comunicações obtidos oficialmente através da loja, a coisa complica. Aplicativos oficiais como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube não são mais suportados pelo sistema e não estão mais disponíveis na loja. Entretanto, existem algumas gambiarras e improvisos para fazer o WhatsApp funcionar utilizando o aplicativo de Android. Inclusive, eu trouxe isso em forma de tutoriais e de forma inédita aqui no canal. Porém, de longe, isso não é uma coisa que dá para utilizar normalmente. Existem muitas desvantagens e limitações, principalmente por estar usando uma versão muito antiga, pesada, cheia de bugs e incompatível com inúmeros aplicativos da Microsoft Store e recursos do Windows Phone, que inclusive são a maioria do que eu trago nesse vídeo. O que me coloca na posição de que usar o Windows Phone atualizado em sua última versão disponível é o mais vantajoso. Então, deixando o WhatsApp de lado, temos uma excelente opção de Messenger para o Windows Phone, que é o Telegram, que inclusive, na minha opinião, é muito melhor que o WhatsApp e com mais recursos. Neste caso, na Microsoft Store ainda estão disponíveis tanto o aplicativo oficial do Telegram quanto um aplicativo cliente chamado Unigram, que só é possível de ser instalado na última versão do Windows 10 Mobile. O Unigram tem uma interface moderna, semelhante a de aplicativos para Android ou iOS e conta com muitos recursos. Como alternativa para o Instagram, temos ainda disponível na Microsoft Store alguns clientes como o SixTag, que te permite acessar sua conta, ver vídeos e fotos e fazer postagens. No entanto, existem uma série de limitações quanto à funcionalidade e interface do aplicativo quando comparados ao Android e iOS ou até mesmo ao acesso pelo navegador. Por exemplo, não é possível publicar ou sequer visualizar stories ou vídeos no Reels e até visualizar ou enviar mensagens através do Direct. Neste caso, o aplicativo se comporta como uma versão bem antiga do Instagram, quando ainda era focado apenas em fotos e vídeos curtos. Outro aplicativo disponível na loja, talvez um pouco mais interessante, é o Insta, que é um aplicativo pago e que custa R$18, e você pode baixar gratuitamente a versão de teste por 7 dias. O Insta já permite visualizar e publicar stories, assistir vídeos no Reels e usar o Direct através de uma interface mais agradável e moderna. No entanto, eu percebi alguns bugs nele, como por exemplo, ao visualizar um story, ele permanece lá como não visualizado, bem como em alguns momentos aconteciam sobreposições de elementos na tela, causando uma tremenda confusão visual. Em se tratando de YouTube, já temos opções melhores e que funcionam bem. Para usar o YouTube, você ainda pode continuar acessando ele através do navegador Edge ou utilizar aplicativos clientes, como é o caso do AwesomeTube e do MyTube. O AwesomeTube te permite assistir vídeos em excelente qualidade, com opções de legenda, ajuste de velocidade e de qualidade.
além de recursos bem interessantes como o Picture in Picture. Entretanto, pelo menos comigo, eu não consigo visualizar os comentários de um vídeo. Já no MyTub, temos uma interface, na minha opinião, mais bonita, com um player de vídeo e elementos gráficos diferentes e modernos que se ajustam de acordo com as cores personalizadas do sistema e que se comportam e interagem com o vídeo de forma bem fluida. Além disso, através do MyTub é possível acessar e realizar comentários nos vídeos tranquilamente. Vale lembrar também que em ambos os aplicativos é possível reproduzir vídeos com a tela bloqueada, o que na minha opinião é uma função bem interessante, principalmente quando o intuito é ouvir músicas. Falando em músicas, na Microsoft Store temos ainda disponíveis aplicativos de streaming oficiais como Spotify e Deezer. Entretanto, ao fazer login no Spotify, percebe-se que na navegação de sugestões não aparecem músicas, bem como ao buscar algo na barra de pesquisa não é exibido nenhum resultado, sendo possível, portanto, apenas a reprodução de música contidas em playlists criadas anteriormente. Já no Deezer, apesar de também não existir sugestões na tela inicial, é possível fazer buscas ou simplesmente clicar no botão play e fazer com que ele toque músicas aleatórias de acordo com seu gosto pré-definido. Além desses aplicativos, é claro, existe a possibilidade de baixar música e reproduzi-las através do app de música oficial do Windows Phone, o Groove, que por sinal ainda funciona muito bem e ainda te dá a possibilidade de sincronizar suas músicas diretamente do seu OneDrive. Ainda neste sentido, também é possível conectar e usar fones de ouvido através da entrada P2 ou por meio de conexão Bluetooth. Falando em streaming de vídeo, é possível encontrar ainda na Microsoft Store o aplicativo oficial da Netflix. Outras plataformas como Amazon Prime Video, Disney Plus ou HBO Plus não estão disponíveis. O aplicativo oficial da Netflix, por sinal, ainda funciona muito bem e sem nenhum problema. Uma função que ainda pode ser muito bem desfrutada no Windows Phone é a leitura e edição de documentos. Você pode utilizar aplicativos de leitura como o Kindle da Amazon ou outros aplicativos como, por exemplo, o Freda, que te permite abrir livros baixados da internet no formato .epub, entre outros. O Freda permite uma boa personalização e conta com várias ferramentas interessantes, te dando a possibilidade de alterar o tema do fundo, adequando a iluminação com o que mais te agrada e melhorando sua experiência com a leitura. Na Microsoft Store é possível encontrar também, ainda disponíveis, alguns aplicativos para a leitura da Bíblia, como é o caso do aplicativo BíbliaMate 10 e do aplicativo oficial das Testemunhas de Jeová, que contam com a Bíblia contendo a tradução denominada de Tradução do Novo Mundo. A respeito da edição de documentos, apresentações de slides e planilhas eletrônicas, tudo isso ainda é totalmente possível no Windows Phone através da suíte Office, que já vem integrada no sistema e mantém vínculo com o serviço de nuvem da Microsoft, o OneDrive. Através deles é possível editar um documento e salvar diretamente na nuvem, facilitando o compartilhamento e acesso através do seu PC e outros dispositivos. Outro aplicativo da suíte Office que ainda funciona muito bem e merece destaque é o OneNote, que te permite visualizar e editar notas diretamente sincronizadas na nuvem. No geral, todo o ecossistema da Microsoft e que também envolvem serviços de nuvem ainda funcionam. Neste caso, também é possível sincronizar sua galeria de fotos e vídeos para fazer backup automaticamente, como também é possível usar o aplicativo oficial do OneDrive para visualizar e editar todos os seus documentos contidos na nuvem. O aplicativo de e-mail oficial da Microsoft, o Outlook, também ainda funciona muito bem, sendo possível receber, ler e editar e-mails tranquilamente. Outro aplicativo ou serviço interessante da Microsoft que também merece ser mencionado é o Skype. E no Windows Phone ele ainda está presente e funciona bem, pelo menos para mensagens de texto e chamadas de voz. Isso porque, ao testar uma chamada de vídeo, apesar de aparecer na tela a miniatura de ambas as câmeras, a outra pessoa dizia que não me enxergava. E isso parece ser um defeito ou limitação do Windows Phone, ou sei lá, do aparelho que eu estava usando, o Lumia 640XL. A respeito de aplicativos de banco, não é possível encontrar muita coisa na Microsoft Store. É possível encontrar apenas um aplicativo do Santander da Espanha e um aplicativo da Caixa Econômica Federal. O aplicativo da Caixa ainda funciona, entretanto, eu não recomendo que ninguém use esses tipos de apps em um sistema descontinuado e que não recebem mais atualizações por motivos de segurança. Inclusive, eu confesso que nem tive coragem de fazer login para testar.
Um dos pontos mais fortes e mais impressionantes dos Nokia ou Microsoft Lumia com certeza eram suas câmeras, e neste sentido elas ainda funcionam muito bem e te permitem obter fotos com qualidades que em muitos aparelhos ainda impressionam muito mesmo hoje em dia. Vale lembrar que através dos aplicativos oficiais de câmera, você consegue fazer ajustes manuais como brilho, ISO, foco e tempo de exposição. Além disso, na Microsoft Store ainda encontram-se disponíveis aplicativos muito interessantes para edição de fotos, como é o caso do Adobe Photoshop Express e PixArt, que funcionam muito bem e ainda te permitem dar um belo acabamento às suas fotos. Ah, e o PixArt, além de editor, é uma espécie de rede social para compartilhamento de fotos e que ainda conta com todas as funções disponíveis no Windows Phone. Além dessas opções, podemos contar também com aplicativos nativos do sistema, como o Lumia Creative Studio, Lumia Moments e Lumia Storyteller, que são excelentes recursos para trabalhar com fotos e vídeos. No mais, vários outros aplicativos e serviços integrados ao sistema, como aplicativos de notícias, clima, calendário do Outlook sincronizado com a sua conta Microsoft, gravador de voz, entre outros, ainda funcionam muito bem. A respeito da assistente virtual Cortana, conseguimos até abri-la e os comandos de voz são entendidos. Porém, ao falar qualquer coisa ou executar qualquer comando, é exibida uma mensagem dizendo que a Cortana não está mais disponível para o Windows Phone, o que parece meio estranho, já que aparentemente não existem motivos para ela não funcionar. Mas ok. Outro serviço que merece total destaque nos Lumias, na minha opinião, são os aplicativos de localização, sendo que os mapas ainda funcionam muito bem, inclusive offline e com uma precisão muito impressionante. Aliás, eu ainda pretendo gravar no futuro um vídeo mostrando o GPS dos Lumias em ação na prática. Por fim, um outro ponto que merece destaque no Windows Phone nos dias atuais são os jogos. Ainda é possível encontrar muitos jogos bons e com gráficos muito bonitos disponíveis na Microsoft Store e que rodam bem em uma grande quantidade de aparelhos. Inclusive, esse já foi assunto em outros grandes vídeos que produzi aqui no canal, onde enchi toda a memória de um Lumia 930 apenas com jogos. Mas claro que nem tudo são flores. Mesmo na época em que o Windows Phone estava totalmente ativo e com novidades e novos recursos surgindo, os problemas no sistema operacional eram muitos. Muitos aplicativos não funcionavam bem, travavam do nada. Ao alternar de um aplicativo para outro, muitas vezes nos deparávamos com uma tela preta escrita retomando e em seguida o aplicativo era recarregado, dentre vários outros problemas. Obviamente, sem novas atualizações e com o fim do sistema, alguns desses problemas ainda existem até hoje. Bom, como conclusão, existem vários tipos de usuários de smartphones e celulares que vão desde aqueles que usam o smartphone como quase um órgão do corpo e estão completamente imersos nas redes sociais e fazem uso de aplicativos diversos que a tecnologia pode oferecer hoje em dia, até aqueles que, apesar de parecer que nem exista, mas de fato existem, utilizam o smartphone apenas para fazer ligações, ler notícias, assistir vídeos, jogar alguma coisa aleatória de vez em quando apenas para se divertir sem se importar muito, ouvir música, dentre outras coisas básicas. Para esse segundo tipo de usuário, ou para aqueles que abrem mão do WhatsApp e do uso efetivo e com a melhor experiência de redes sociais como o Instagram, ou também para aqueles que não abrem mão do WhatsApp e utilizam um Android ou iOS e desejam ou necessitam de um aparelho secundário básico, talvez um Windows Phone ainda lhe sirva muito bem mesmo em 2021 ou 2022. Espero que tenham gostado do vídeo. Continuem aqui e assistam mais vídeos aqui do canal, pois tem muita coisa interessante relacionada à tecnologia que com certeza você vai gostar. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.